Bem, como é que o Deacon aborda o tema da linguagem? Ele começa dizendo que o grande paradoxo que a filosofia da linguagem se encontra hoje é que ou você precisa saber pensar para aprender linguagem, né? Ou você precisa ter linguagem para aprender a pensar, né? Explicar a linguagem como alguma coisa que acontece dentro do cérebro, de uma certa forma, minimiza a participação do meio nesse processo. E explicar a linguagem como algo que é agregado ao humano por causa do social, o meio agrega a linguagem ao ser humano, né, também deixa de lado um componente cognitivo que só nós temos. Então, a proposta do Deacon é dizer que ele vai resolver esse paradoxo. E como é que ele vai resolver esse paradoxo? Né? Ele vai dar uma explicação para a linguagem, uma forma de ligar signos a referentes, né, que exige que a linguagem seja um fenômeno intermediário, um fenômeno de interface, um fenômeno de meio. Né? A linguagem nunca pode se reduzir nem ao cognitivo, nem nunca pode se reduzir ao aprendizado social. A linguagem é uma configuração, é uma dinâmica que precisa desses dois momentos, né, dessas duas partes, para se constituir enquanto um fenômeno de interface. Para o Deacon, a origem da linguagem estaria ligada numa solução que a evolução deu, né, para fazer emergir um outro tipo de sistema que ainda não existia no mundo, né, no universo, que é um sistema sociopolítico. O que isso quer dizer? Para o Deacon, o que forçou, não é bem o que forçou, mas a situação na qual emergiu uma capacidade cognitiva para a linguagem, e para ele isso aconteceu na passagem do Australopithecus para o Homo habilis, tem 2.800.000 anos mais ou menos, né? Para ele, esses primeiros Homo habilis experimentaram uma novidade epistemológica que foi compartilhar com o seu semelhante, com o outro, né, um símbolo linguístico. Né? Esse primeiro grupo, um grupo de hominídeos que tiveram o que o Deacon chama de insight simbólico. Insight simbólico é um agregado evolucional da evolução na cognição que até então existia. Né? E o que permite esse agregado? Como é que isso acontece? O que é exatamente o ingrediente diferencial? O ingrediente diferencial é que, a partir da observação de signos icônicos e indiciais, signos icônicos e indiciais são os signos que a maioria dos cérebros leem, né? Signos que servem de localização, de mostrar situações de perigo. Enfim, as espécies sabem procurar comida, procurar água, abrigo, fugir de perigos, né? Tudo isso, e para orientar esses comportamentos, as espécies cerebrais, principalmente as espécies mais próximas, né, da nossa árvore genealógica, né? Estamos acostumados mais com elas, usam signos icônicos e indiciais para se orientar. Né? O diferencial humano é perceber como é que se faz essa ligação, que existe uma ligação entre um signo e o seu referente, e abstrair essa mesma estrutura de ligar signos a referentes para falar de coisas que não estão ligadas à materialidade do mundo. Né? Por isso que o Deacon chama esse insight de insight simbólico, né? Porque ele é a passagem da percepção do que faz um signo icônico indicial para um signo simbólico. Para o Deacon, isso aconteceu sobre uma espécie de pressão da evolução, né, para a solução de vida em sociedade. Né? Qual era o problema, um grave problema das primeiras tribos hominídeas, dos primeiros grupos Homo habilis? Né? Eles conseguiam viver, constituir uma família
mas essas famílias eram nômades, né? Era muito complicado e era muito instável, né, manter famílias próximas, porque a tendência do Homo habilis a brigar, né, a disputar espaços, comida e parceiros sexuais, acabava degenerando aquela cooperação, aquela aproximação das famílias, né, e isso não podia acontecer. Então, a solução que a evolução deu no caso desse cérebro hominídeo, e que foi uma solução que não emergiu em nenhum outro cérebro, foi o insight simbólico. Foi uma forma de estabelecer um signo que não está preso à realidade, mas embora não esteja preso à realidade, tem que estar, tem que fazer sentido para mim, para o outro, e está, de uma certa forma, aprisionado à realidade ambiental que esses dois vivem, né? Então, o insight simbólico para o Deacon inaugurou a linguagem, inaugurou a possibilidade de pensar e inaugurou a vida em sociedade, né? Para que você consiga manter, né, o gênero Homo unido, cooperando e sabendo com quem ele coopera a que momento e com quem ele compete a que momento, né? Podendo ter estabilidade para dar assistência à longa infância das crianças, né? Porque a nossa espécie tem uma infância muito longa, demora muito para que o ser da nossa espécie se transforme em um adulto que sabe, né, se comportar sozinho. Então, por causa dessa longa pressão, a solução que a evolução deu para que houvesse uma cooperação e com isso pudesse se instaurar uma instituição social, se estabelecer um pacto social, foi a solução simbólica. Solução simbólica significa que nós nos transformamos no primeiro grupo de cerebrados que mantém próximo pessoas com disponibilidade sexual, né, mas que optam por não realizar a prática sexual por valores, por manutenção, né, simbólica de uma sociedade. Manutenção simbólica, que eu quero dizer é, você tem que perceber que isso é um valor, né, para então você agir de acordo com uma espécie de pacto de cooperação, onde você obedece certas regras simbólicas, né, para garantir a sobrevivência da sociedade, né? E um grupo em sociedade, uma instituição social, como a gente sabe, né, realiza muitas coisas, resiste à sobrevivência e nos trouxe até o Homo habilis. A outra parte que o Deacon insiste a respeito da linguagem é a questão da interpretação. Como acontece uma interpretação simbólica, que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo.